Há um universo subterrâneo, meticulosamente organizado e incrivelmente complexo, habitado por seres que desafiam os limites da cooperação e da engenhosidade. As formigas, minúsculas em tamanho, são gigantes quando se trata de construir sociedades intricadas e formigueiros impressionantes. Dentro desses formigueiros, um mundo oculto se desenrola, onde cada formiga desempenha um papel vital na sobrevivência e no sucesso da colônia. Desde a rainha solene, que funda a colônia com coragem e determinação, até as operárias incansáveis, que trabalham em harmonia para cuidar da prole e manter o ninho, cada aspecto desse microcosmo é uma maravilha da natureza. Vamos mergulhar fundo nesse reino secreto e descobrir como cada formigueiro se forma, cresce e próspera, desvendando os segredos por trás dessa sociedade tão intrigante e inspiradora. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo das formigas, onde cada descoberta é uma surpresa e cada insight revela uma nova camada de mistério e admiração. 1. Rainha. A rainha é a fundadora da colônia de formigas. Antes de iniciar uma nova colônia, a rainha se prepara acumulando reservas de energia suficientes para a jornada. Uma vez pronta, ela sai do ninho onde nasceu, normalmente com um grupo de machos alados durante um evento conhecido como voo nupcial. Durante esse voo, a rainha acasala com vários machos. Após o acasalamento, ela busca um local adequado para iniciar uma nova colônia. Ao encontrar um local adequado, a rainha remove suas asas e começa a cavar uma câmara subterrânea. Esta câmara servirá como o primeiro ninho da nova colônia. Uma vez que a câmara está pronta, a rainha deposita seus primeiros ovos. Ela é a única formiga capaz de reproduzir na colônia e seu principal papel é colocar ovos. A rainha cuida dos primeiros ovos e das primeiras larvas, alimentando-as com secreções produzidas por suas glândulas. Ela também é responsável por regular a temperatura e a umidade do ninho para garantir o desenvolvimento adequado da prole. Enquanto a colônia cresce, a rainha continua a colocar ovos, eventualmente chegando a centenas ou milhares por dia, dependendo da espécie. Ela pode viver por muitos anos, mantendo a colônia em funcionamento durante todo esse tempo. 2. Ovos e larvas. Os ovos das formigas são pequenos e brancos. Eles são colocados pela rainha em câmaras especiais dentro do ninho. Após um curto período de tempo, os ovos eclodem em larvas. As larvas são imóveis e se assemelham a pequenos vermes brancos. Elas são completamente dependentes das operárias para sua alimentação e cuidados. As operárias alimentam as larvas com uma dieta composta principalmente de proteínas e gorduras, que podem incluir insetos mortos ou vivos, secreções produzidas por outras formigas, fungos cultivados ou outros materiais orgânicos disponíveis no ambiente. As operárias também são responsáveis por manter as larvas limpas e protegidas contra predadores e patógenos. À medida que as larvas crescem, elas passam por uma série de estágios de desenvolvimento, aumentando de tamanho e mudando de forma. Durante esse tempo, elas consomem grandes quantidades de alimento para sustentar seu rápido crescimento. As operárias continuam a fornecer cuidados às larvas até que elas atinjam o estágio de pupa. O período de desenvolvimento das larvas varia dependendo da espécie e das condições ambientais, mas geralmente dura algumas semanas. Após esse período, as larvas se transformam em pupas, onde ocorre a metamorfose para formigas adultas. 3. Operárias. As operárias são o grupo mais numeroso dentro de uma colônia de formigas e são responsáveis por uma variedade de tarefas essenciais para a sobrevivência e o sucesso da colônia. Elas são formigas estéreis, o que significa que não podem reproduzir, e sua principal função é apoiar a rainha na criação e manutenção da prole, bem como no funcionamento geral do formigueiro. As operárias realizam uma variedade de tarefas,
incluindo a coleta de alimentos, cuidados com a prole, construção e manutenção do ninho, limpeza do formigueiro, defesa contra predadores e patrulhamento das áreas circundantes em busca de ameaças potenciais. Essas tarefas são divididas entre as operárias com base em sua idade, tamanho e necessidades da colônia. Durante os estágios iniciais do desenvolvimento da colônia, as operárias passam a maior parte do tempo cuidando dos ovos, larvas e pupas. Elas alimentam a prole, mantêm o ninho limpo e protegem contra predadores e patógenos. Conforme a colônia cresce, as operárias também começam a se envolver em atividades externas, como a coleta de alimentos e a defesa do território. O comportamento das operárias é altamente coordenado e cooperativo, com cada formiga desempenhando um papel importante na sobrevivência e no sucesso da colônia como um todo. Elas se comunicam entre si por meio de uma combinação de sinais químicos, táteis e visuais, permitindo uma coordenação eficaz das atividades dentro do formigueiro. 4. Ninho. O ninho é o lar central de uma colônia de formigas e desempenha um papel fundamental em sua sobrevivência e sucesso. Ele oferece proteção contra predadores, abrigo contra as intempéries e um ambiente adequado para o desenvolvimento da prole. Os ninhos das formigas podem variar consideravelmente em tamanho, forma e localização, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem. Muitas espécies de formigas constroem ninhos subterrâneos, escavando túneis e câmaras no solo. Esses ninhos podem ser localizados a poucos centímetros da superfície ou a vários metros de profundidade, dependendo das condições do solo e das necessidades da colônia. Os ninhos subterrâneos oferecem proteção contra predadores e variações de temperatura, além de fornecer um ambiente úmido e estável para a prole. Outras espécies de formigas constroem ninhos em árvores, arbustos, troncos em decomposição, ou mesmo em estruturas humanas, como casas e jardins. Esses ninhos podem ser feitos de materiais como folhas, galhos, seda produzida pelas larvas, ou uma combinação de materiais encontrados no ambiente. Eles são projetados para oferecer proteção e abrigo, bem como facilitar o acesso a recursos próximos, como alimentos e água. Independente da localização ou do tipo de ninho, os formigueiros são estruturas altamente organizadas e complexas, que são construídas e mantidas pelas operárias com uma precisão incrível. As formigas escavam túneis, constroem câmaras, criam sistemas de ventilação e drenagem, e fazem reparos conforme necessário para garantir o funcionamento adequado do formigueiro. 5. Cuidado com os ovos e larvas. O cuidado com os ovos e larvas é uma das responsabilidades mais importantes das operárias dentro de uma colônia de formigas. Durante os estágios iniciais do desenvolvimento da prole, as operárias passam a maior parte do tempo cuidando dos ovos, larvas e pupas, garantindo que recebam os cuidados necessários para seu crescimento e desenvolvimento adequados. As operárias alimentam as larvas com uma dieta rica em proteínas e gorduras, que são essenciais para o crescimento saudável e rápido. Elas também mantêm as larvas limpas, removendo detritos e parasitas e protegendo-as contra predadores e patógenos. Além disso, as operárias regulam a temperatura e a umidade do ninho para criar um ambiente ideal para o desenvolvimento da prole. Elas movem as larvas para áreas mais quentes ou mais frias do ninho conforme necessário e manipulam a ventilação para controlar a umidade. O cuidado com os ovos e larvas é uma tarefa contínua e intensiva, que requer a participação ativa de muitas operárias trabalhando juntas em coordenação. À medida que a colônia cresce e se desenvolve, a demanda por cuidados com a prole aumenta, exigindo um esforço constante por parte das operárias. 6. Desenvolvimento da colônia. O desenvolvimento da colônia de formigas é um processo contínuo e dinâmico, que ocorre ao longo do tempo em resposta a uma variedade de fatores internos e externos.
À medida que a prole se desenvolve e a população da colônia aumenta, a estrutura social e as atividades dentro do formigueiro também mudam, adaptando-se às necessidades em constante mudança da colônia. Durante os estágios iniciais do desenvolvimento da colônia, o foco principal está na criação e cuidado da prole. À medida que a colônia cresce, as operárias começam a se envolver em atividades externas, como a coleta de alimentos e a defesa do território, enquanto continuam a fornecer cuidados com a prole. À medida que a colônia amadurece, a estrutura social se torna mais complexa, com a formação de castas especializadas, como operárias, soldados e eventualmente reprodutores. Cada casta desempenha um papel específico dentro da colônia e trabalha em conjunto para garantir sua sobrevivência e sucesso. O tamanho e a composição da colônia podem variar dependendo da espécie de formiga e das condições ambientais. Algumas colônias podem consistir em apenas algumas dezenas de indivíduos, enquanto outras podem ter milhões de membros. Independentemente do tamanho, o desenvolvimento da colônia é um processo complexo e fascinante que continua ao longo da vida da colônia. 7. Estrutura social. A estrutura social de uma colônia de formigas é altamente organizada e complexa, com cada membro desempenhando um papel específico na sobrevivência e no sucesso da colônia como um todo. As formigas dentro do formigueiro são divididas em castas especializadas, cada uma com responsabilidades e funções distintas. A casta mais importante é a das operárias, que compreende a maioria dos membros da colônia. As operárias são responsáveis por todas as tarefas essenciais para a sobrevivência e o funcionamento do formigueiro, incluindo a coleta de alimentos, cuidados com a prole, construção e manutenção do ninho, defesa contra predadores e patrulhamento do território. Além das operárias, algumas colônias de formigas também possuem castas de soldados, que são formigas especializadas na defesa do formigueiro. Os soldados têm mandíbulas maiores e mais poderosas do que as operárias e são frequentemente responsáveis por proteger o formigueiro contra intrusos e predadores. Em algumas espécies de formigas, também pode haver uma casta de reprodutores, que inclui rainhas e machos alados. Esses indivíduos são responsáveis pela reprodução e pela fundação de novas colônias. A estrutura social de uma colônia de formigas é altamente flexível e pode se adaptar às mudanças nas condições ambientais e nas necessidades da colônia. As formigas dentro do formigueiro se comunicam entre si por meio de uma combinação de sinais químicos, táteis e visuais, permitindo uma coordenação eficaz das atividades dentro do formigueiro. 8. Ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo das formigas é um processo complexo e fascinante que desempenha um papel fundamental na expansão e na sobrevivência das colônias. Ele envolve a produção de formigas aladas, machos e rainhas, que saem do formigueiro para acasalar durante o voo nupcial. O voo nupcial geralmente ocorre uma vez por ano, quando as condições ambientais são favoráveis. Durante esse evento, as rainhas e os machos alados emergem do formigueiro e voam para áreas abertas, onde se acasalam no ar. Após o acasalamento, os machos morrem, e as rainhas fertilizadas buscam locais adequados para iniciar novas colônias. Uma vez que uma rainha fertilizada encontra um local adequado, ela remove suas asas e começa a cavar uma câmara subterrânea para servir como o primeiro ninho da nova colônia. Ela então deposita seus primeiros ovos e assume o papel de reprodução na colônia. Enquanto isso, as rainhas não fertilizadas e os machos alados restantes geralmente morrem após o voo nupcial, já que não têm a capacidade de sobreviver ou iniciar novas colônias por conta própria. O ciclo reprodutivo das formigas é fundamental para a dispersão e a colonização de novos territórios, bem como para a manutenção da diversidade genética dentro das populações de formigas. Ao produzir novas colônias, as formigas garantem sua sobrevivência e sucesso contínuos no ambiente em constante mudança.